dia! Começando o programa Pet Zoo, direto aqui dos estúdios da Procomunicação em Natal. Esse estúdio é onde nós realizamos toda terça-feira o Petcast ao vivo pelo nosso canal no YouTube. E essa semana a gente debateu um tema muito importante. Quem é que não quer envelhecer com qualidade de vida? Envelhecer com saúde. E a partir de agora, vamos rever os melhores momentos. Sob o comando da médica doutora Monique Sá, o Petcast recebeu o médico veterinário Tarcísio Barreto e a médica de humanos Maria Emília Farias. Durante 1 hora, eles debateram o tema Como envelhecer com saúde e responderam perguntas. E como sempre, o Petcast faz questão de que os convidados se apresentem. Sou médico veterinário há 20 anos, tenho essa abordagem médica, né, um pouco, como eu posso dizer, um pouco holística, um pouco integrativa, até porque eu vim da medicina tradicional, na convencional, e hoje faço as duas medicinas atreladas, porque não tem como deixar de ajudar. Hoje mesmo tive um laço muito afetivo com um paciente que eu recebi, numa urgência. Então, aquele lado de curar, de tentar salvar, de tratar, a gente tem que ter também, o médico tem que ter essa abordagem. O que me incomodava, né, dentro desse processo de medicina do envelhecimento, era que o médico ele estava numa linha. Ele focava numa base, uma base curativa e acabou. Esquecia a preventiva. Então foi isso que me fez voltar e ser um pouco mais completo. Eu dei passos para trás para virar um pouco mais completo dentro dessa medicina, dessa abordagem, onde o médico de animais precisa também ter. Então, segui um caminho, saí da academia, voltei, né? Fui para ortopedia, neurologia e depois fui para neurociência. Dentro da neurociência, nesse processo de neurociência, foi onde eu mais me identifiquei para entender um pouco mais o que eles pensam, o que eles sentem, para poder ajudar um pouco mais esse organismo e esse metabolismo. Nossa, muito, muito bom, gente. Olha só. E você, doutora Maria Emília? Bom, eu sou médica de humanos. Inicialmente eu fiz a carreira completamente acadêmica, né? Eu sou cirurgiã geral. Em seguida eu fiz urologia, que é uma especialidade pouco comum até hoje para as mulheres, né? Eu já tenho 20 anos de formação. E naquela época eu fui a primeira mulher a fazer urologia no Nordeste, né? No Nordeste brasileiro. Em seguida eu ainda me subespecializei em urologia feminina e em cirurgia de uretra feminina. Então eu trilhei uma carreira bem específica. Mas ao longo do tempo, eu tentei resgatar aquilo que minha família me ensinou, que foi como eu me mantinha saudável, como é que minha saúde era diferenciada em relação até às pessoas que eu tratava. Eu achava muito estranho pessoas com a mesma idade que eu, que se queixavam de coisas que não passavam pela minha identidade. Eu digo, não, isso não condiz, não dá para a gente correlacionar a idade com o sintoma dessa pessoa sem entender o porquê disso. E aí eu fui resgatar a minha infância, né? Que foi uma infância muito saudável, com hábitos muito bons, a gente pode até falar sobre isso. E foi quando eu entendi que a medicina preventiva era realmente o lugar da minha vida, né? Hoje eu não digo que sou médica preventiva, nem digo que sou urologista, eu sou médica. E o que é que eu faço? Uso todas as ferramentas que eu puder. Legal. Tanto para prevenir, quanto para curar, quanto para remediar, quanto para acalmar. Enfim, eu acho que a gente tem que ter muito conhecimento e utilizá-lo da melhor forma que naquele momento seja oportuno. Tem tanta coisa simples, né, Maria Emília, que pode ser feita e no mundo animal que pode ser feito para evitar, não é, Tarcísio? Isso? Com certeza. Mais do que apenas focar em vermífugos, vacinas, dietas industrializadas, é possível você ter um olhar diferente para um animal, onde o respeito fisiológico é o que faz mais sentido para a medicina. Respeitar a fisiologia. Então, como eu sou médico veterinário, eu atuo da seguinte maneira. Quando entra na minha mesa, senta na minha mesa um papagaio, na hora eu volto um fio, peraí, volta. Que espécie é essa? Pronto. Aí uma ave onívora. Aí esse pensamento, você tem que estar na ponta da língua. Na ponta do pensamento. Então, quando você olha para um jacaré, e esse jacaré é sangue frio, como é que é a anatomia dele, Nossa. Como é que é a fisiologia desse animal, sangue frio, o que significa sangue frio, ele é um pecilotermo.
ele é um ser que tem metabolismo muito baixo, entendeu? Então, assim, quando você começa, tipo, um mamífero, aí dentro dos mamíferos tem um monte, uma escala. E aí vem os mamíferos canídeos, felídeos, primatas, e você tem que entender isso e você tem que saber de tudo. Você tem que... é um bovino, beleza, é um asinino, beleza, é um cavalo, é um jumento, isso são diferentes. Apesar de serem mamíferos, têm peculiaridades e têm características diferentes, não só genotípica, como fenotípica. Então, esse é o mundo. Então, a gente se forma e fala, nossa, a responsabilidade está na minha mão de cuidar de várias espécies e de tentar ser perfeito para que a gente consiga contribuir com aquele momento e fazer parte da vida daquele ser. Na medicina, na nossa medicina é a mesma coisa, né, Amélia? E assim, se tivesse que dizer, começar por onde? Por onde começar para envelhecer com qualidade? A gente costuma dizer que o melhor paciente é aquele que nem nasceu ainda, né? Seria interessante que um casal, antes de tentar engravidar, ele já mudasse seus próprios hábitos. Eu acho que seria essa a melhor forma de você prevenir as doenças. Você estaria gerando um ser num ambiente completamente estruturado metabolicamente, com a fisiologia ajustada, né? Então, essa criança já teria uma introdução alimentar também de uma forma ajustada. Ela passaria para a puberdade com uma produção hormonal também equilibrada, chegaria na fase adulta numa posição diferenciada em relação aos demais, e assim continuaríamos o ciclo, né? E qual seria, então, a sequência de hábitos que poderiam ajustar o metabolismo desse casal? Vamos pensar assim? Sim. Quais são os pilares maiores que esse casal deveria ajustar? O sono, o mais importante, o inicial, o primordial, né? Existe uma diferença gigantesca entre dormir e ter um sono reparador. E bem rapidinho, por que o sono é importante? Porque para as pessoas entenderem. Eu acredito que no reino animal deve ser da mesma forma. Ele vai explicar. Mas nós ainda temos um DNA primitivo, né? Nós ainda somos mulheres e homens das cavernas, só que num ambiente completamente artificializado. Então, o organismo está esperando que a gente entregue informações básicas, basais. Uma das principais, dia é dia e noite é noite. Enquanto nós estamos nesse ambiente com luz artificial, o organismo está tentando ajustar com o ambiente lá fora, onde é noite já. Os receptores da nossa pele, ao longo do dia, estão esperando a luz solar. E a gente entrega a luz artificial da mesma forma. Só essa variação de estímulo já muda completamente a produção de várias substâncias dentro do nosso organismo. Então, o organismo tem que trabalhar contra informações que não deveriam existir. Então, é uma perda de tempo. Literalmente, você está perdendo tempo entre fazer aquilo que deveria ser feito com ajustar coisas que você está entregando de uma forma errada, errônea. Então, sono é ajuste de metabolismo, é sofisticado, é raciocínio. As pessoas pensam que durante o sono o cérebro fica... dorme também. Dorme também. Não, é o contrário. As atividades grosseiras, basais, de correr, de falar, as motoras são desempenhadas durante o dia, sob o controle do cérebro. Mas à noite, quando tudo isso está adormecido, a gente vai controlar o raciocínio, a cognição, a memória, o foco. Então, uma criança que correu durante o dia, aprendeu alguma coisa na escola, ela não vai ter nenhum tipo de memória a longo prazo se ela não dormir com sono reparador. Se ela estiver dormindo com a luz do abajur, com aquelas luzes de enfeite nos quartos dos bebês, se tiver uma babá eletrônica com a luz azul. Então, tudo isso já é um hábito que, desde muito cedo, pode estar prejudicando a saúde dessa criança. Perfeito. E é postergado, né, na puberdade. O adulto que dorme com a televisão ligada, ele está entregando a informação do que é dia. Entende? Olha, uma coisa tão básica, tão simples, né? Então, esse é o primeiro pilar, sono, né? Sono. Quem tem um sono ajustado, ele começa a arrumar o resto da casa. Ele arruma a alimentação, ele faz melhores escolhas alimentares, porque ele já tem mais clareza mental do que quem não dormiu. Ele tem mais disposição, ele acorda com energia. É diferente daquela pessoa que parece que passou 10 horas dormindo e não teve nenhum descanso.
né? E aí você pode fazer uma atividade física, porque ainda nós somos primitivos, a gente deveria estar correndo, estar caçando o nosso alimento, né? Mas não, a gente fica sentado no computador por horas a fio. Então, o organismo também está esperando essa movimentação. Então, fazer atividade física é entregar aquilo que o organismo está buscando. Porque não adianta a gente alinhar raciocínio, conhecimento, cognição em high level, e o organismo está, o físico está em dissonância, né? É uma mente brilhante num corpo imaturo, num corpo que não tem flexibilidade, não tem agilidade. Como é que você vai estar daqui a 20 anos? Como é que você vai se mobilizar até um banheiro sozinho? Sem falar que a atividade física faz o sangue circular muito mais rápido pelo fígado, a nossa usina maior detoxificadora, quer dizer, ajuda pra caramba, né? Sim. Não é? E por último seria sono, alimentação, atividade física e gerenciar as emoções. Se a gente não dorme, se a gente não se alimenta bem, se a gente não pratica atividade física, fica muito difícil você conseguir gerenciar todo esse estresse que a gente mesmo busca, né? Acaba assimilando como sendo necessário, né? Sim. E não, dá pra gente fazer as coisas com parcimônia, com energia, com disposição e com alegria. E nos pets, quais são os pilares? No próximo bloco você vai saber. Por onde começar? A Breed Life ela surge da necessidade dos nossos clientes em ter uma super premium nossa, regional aqui do Nordeste, que surgiu no coração de Serra Talhada, em Pernambuco. Atualmente a Breed Life está em 3 apresentações. É um alimento completo, super premium, para cães adultos pequeno porte e para cães filhotes. O grão ele é desenvolvido para a quebra e a mastigação do cão ser perfeita, para ajudar na absorção também da ração. A Breed Life ela é sim uma ração super premium e ela não tem nem corantes nem aromatizantes artificiais, deixando ela o mais natural possível. O consumidor encontra a Breed Life nas pet shops e nas lojas de rações de Natal e da grande região metropolitana. Para mim, que sou o representante da Sedan Rações aqui no estado, é muito gratificante poder trazer essa notícia que a gente tem uma ração daqui, nossa, super premium. Oi pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês mais um pouquinho do que temos aqui no Potiguar Pet Shopping. Aqui nós temos setor de coleiras, temos camas, bolsa para viagem em avião, bolsa de passeio, temos acessórios em geral, rações, ração para gato, temos aqui os cosméticos, bebedouros para pets de pelo longo, mais coleiras, temos tapetes, uma boa variedade de tapetes, comedouros específicos para gatos, comedouros para cachorros, comedouros lentos. Aqui nós temos uma grande variedade de brinquedos, temos roupinhas. Aqui é a nossa farmácia bem completa, tudo que você precisa você encontra aqui no Potiguar Pet Shop. O Potiguar Pet Shopping funciona aqui dentro do Praia Shopping, funcionamos de domingo a domingo com o banho e tosa. E você pode estar entrando em contato com a gente para agendar o banho do seu pet ou fazer um pedido pelo 849-9939-1093. Siga as nossas redes sociais, @Potiguar Pet Shop e venha que estamos esperando você aqui. De volta com o programa Pet Zoo e eu vou lhe convidar a fazer a inscrição no nosso canal do YouTube. Vai lá, pessoal, vai lá na busca do Google, coloca Programa Pet Zoo e você vai ter o nosso canal. Faz inscrição, ativa o sininho e agora você pode ser um membro. Você já imaginou ter lives exclusivas para você? Poder falar direto com o veterinário, com especialistas. Já pensou isso? Participar de sorteios exclusivos? Não perca tempo, vai lá. Agora uma dica, para quem tem iPhone, o aplicativo ainda não está liberado para o iPhone. Então, para quem tem iPhone, é importante ir no computador, fazer a inscrição, seja membro através do computador. Para quem tem outros celulares e outros sistemas, está tranquilo, pode fazer pelo aplicativo direto do celular, tá bom? E agora vamos continuar com o nosso PetCast, os melhores momentos.
como envelhecer com qualidade de vida. E nos pets? Os pets, Como são os muito pilares? parecido, é muito parecido. Quando você fala assim de sono vigília, dia e noite, é muito parecido, até porque o cão hoje e o gato, eles são, principalmente o cão, né? Principalmente o cão, ele tem hábitos domesticados, humanizados. Então ele é muito de olho no que o dono faz. Se o dono está, teoricamente, acordado, ele normalmente está do lado dele. Se ele está dormindo, a tendência é ficar do lado. Então é muito de acordo com esse hábito. E um dos pilares que eu mais defendo, que hoje o cão, a maioria dos animais, não só o cão, a maioria dos animais são castrados. Então, um dos pilares é hormônios. A hegemonia hormonal, tá? Então, infelizmente, a gente retira isso deles. A gente promove envelhecimento precoce quando a gente faz esse tipo de trabalho. Castrar animais, hoje é um hábito, como uma promessa de vida longa ou promessa de ausência de tumor. É uma promessa de ausência de doenças infecciosas e tal, mas é o contrário. Porque aí você vai ver que a falta desses hormônios, principalmente os esteroidais, gera esse comportamento. Então, um pilar é o equilíbrio hormonal. As pessoas que orientam fazer a castração dos animais, elas orientam que se faça numa fase que corresponderia em que idade no adulto? Tipo a menopausa do Isso. do Qual é a promessa? De que quanto mais cedo você castra o animal, melhor será a longevidade dele. Isso é o que eles defendem. Certo. E é completamente ao contrário. Porque se você for pensar, se eu castrar um animal antes do primeiro cio, significa você tá uma fêmea antes dos 8 meses. Se eu castrar uma fêmea com 6 meses, é como se eu tivesse pegar só uma garotinha de 7 anos de idade. Ou seja, antes dela menstruar. Antes de menstruar. Então, com 6 anos e pouco, eu estou castrando uma garota de 7 anos. Estou tirando os 2 ovários e o úterozinho dela. Olha a consequência e o problema que vai causar. Se a gente fala que a gente precisa respeitar a fisiologia, obviamente isso não é um desrespeito à fisiologia, né? Castrar? Castrar. Totalmente. O hormônio, ele é um maestro. Para o organismo, né? É um do desrespeito, humano, é um o desrespeito animal. total. Então, assim, na hora em que nós entramos numa menopausa ou numa andropausa, né? No declínio masculino, a gente está perdendo o maestro. Imagina você fazer isso antes da fase que imunidade reprodutiva. Vai ter? Olha que envelhecimento, que imunidade, que regeneração essa pessoa vai ter. E que defesa ela vai ter, porque o hormônio tem uma grande sacada. Ele tem várias funções e uma das funções é sinalizar, promover neuroplasticidade, regeneração tecidual, sabe? Então, quando você pensa, cara, então quer dizer que os hormônios têm essa função todinha, o testosterona tem mais de 200 funções, é isso mesmo. Então, D3 tem mais de 80 funções, é isso mesmo. Então, não é diferente, são organismos, no humano e no animal, é a mesma coisa, são onívoros e são mamíferos. O cão é carnívoro, tá? Quem é onívoro? Primata. O gorila, o chimpanzé. Se eu fizesse a mesma coisa nele, achando que eu vou castrar o chimpanzé para ele viver mais, para ele diminuir câncer de próstata, câncer de mama, tá tudo errado. Seguindo aquela sequência, um dos pilares, hormônios, equilíbrio hormonal, né? Modulação hormonal, muito importante você equilibrar esses hormônios, ou modulando, ou repondo, ou até otimizando eles, seria muito importante isso. O outro seria movimento. Então, hoje, muitos cães vivem em apartamento, com baixíssimo movimento. Atividade física também. Atividade física, como um dos pilares da vida longa. A questão do calor, eu acho que a radiação solar, essa questão do contato com terra, contato com água, contato com grama, com sol, é muito importante. Então, hoje, muitas pessoas usando protetor solar em cães. É um absurdo atrás do outro. Botinha, roupinha com UVB... É um absurdo atrás do outro. Atrás do outro. E aí vem outro pilar muito importante, que é a alimentação. Que para mim é uma das bases mais importantes que nós temos dentro da vida canina e felina. É uma das bases mais importantes. Talvez 50% dessa base. Dr. Tarcísio Barreto defendeu também o jejum para animais. Eu defendo um jejum um pouco mais prolongado. Agora, se comer correto. Sim. Se comer correto. Se comer dietas envolvendo carcaças, vísceras, músculos e gorduras. No final, eles responderam perguntas dos internautas. A Inês Medeiros, a Cada Cordeiro, de Recife, a Roseli Cagitano e todo mundo dando boa noite. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, né? Cleiton Campos, humanos e animais devem fazer exames hormonais periodicamente? Humanos, começa com você,
que ele estava terminando de responder? Pois é, a gente precisa mudar essa cultura, né? Eu recebo muito paciente que diz assim, mas eu fui fazer uma ultrassonografia e aí o médico disse, mas eu não estou sentindo nada. O que você sente? Eu disse, não, eu não estou sentindo nada. Me pediram porque queriam investigar. Pois é, a gente tem a cultura de esperar o adoecimento chegar. E muitas vezes a gente não entende que o processo já está instalado e que se você conseguir bloquear esse processo o quanto antes melhor, você vai estar evitando o adoecimento de verdade, né? Então, assim, para fazer uma avaliação preventiva, é importante você estar antecipando os fatos. Então, eu vou fazer uma avaliação hormonal, vou fazer Isso a partir de que idade, Emília? É como eu te disse. Eu atendo a partir dos 14 anos. Eu atendo pré-adolescentes, adultos jovens, as pessoas que queiram fazer uma programação pré-gestacional. Atendo mulheres em idade fértil, atendo mulheres na menopausa. A medicina preventiva é para pessoas. Não, mas também nunca é tarde para começar. Não. Nunca é tarde para começar. E a gente faz avaliação periódica. Do que a gente vai investigar? Sim. Como é que está a nutrição dessa pessoa? Não adianta você ter níveis hormonais de excelência, e é isso que é importante saber. Existem níveis de hormonais submínimos, que aquilo ali é de uma pessoa castrada, né? De um animal castrado, né? Que é pessoa castrada. E níveis baixos, que são suficientes para sobrevivência, e existem níveis de excelência, que vão te manter com imunidade, com disposição, com energia, com clareza mental. Protegendo o cérebro e o coração, evitando o adoecimento, né? Nada muito baixo e nada muito alto. Sim. Mas não é só de hormônio que o organismo precisa. O organismo precisa de nutriente. Então, para saber se a pessoa está nutrida, tem que dosar. As pessoas acham que, olhando o biotipo e vendo o IMC, elas vão ter uma noção de nutrição. Isso é um engano. Para o humano, você precisa saber o nutriente, porque além de você estar ingerindo, você precisa fragmentar e absorver. E essa célula precisa reconhecer. Então, é um processo dificílimo, e à medida que o tempo passa, vai se tornando cada vez mais difícil. Medicação é feita pelo pediatra. Não existe como medicar uma criança. Eu não tenho nenhuma especialidade para medicar crianças. Está fora de cogitação. Sim. Mas orientação de hábitos familiares, isso porque na minha profissão uma coisa que uma avó fazia, né? Na minha profissão é assim, ó. De recém-nascido até velho, eu atendo todos. Sim. Entendeu? E aí, isso é especialidade também. Por exemplo, dermato a neuro. A gente tem, se você tem habilidade, se você tem domínio naquilo, tem confiança, certeza que está fazendo, segue, entendeu? Uhum. Então, assim, lógico que hoje começou a especializar-se, começou a ter um domínio sobre um certo assunto, mas não quer dizer que eu não possa atender um paciente que está com a perna quebrada e eu sou clínico geral e eu possa fazer uma imobilização ali, entendeu? Você dosa esses nutrientes muito. Exatamente. Nos bichinhos? Os nutrientes, dosa os nutrientes dos bichinhos? Hoje eu avalio pouco nutriente, mas é interessante e é muito importante avaliar nutrientes. Eu avalio hoje, porque assim, na verdade, tudo é muito privado. Então a gente não tem essa questão de você, ter um plano de saúde que pague todos os exames. É muito caro, então tem um limite. Então eu não consigo hoje avaliar, por exemplo, com maior frequência o paratormônio. Porque ficou caríssimo. R$600 um exame como esse, ficou muito caro. Então eu avaliei muito isso há 5 anos, há 4 anos e meio, avaliei muito paratormônio, sempre fazendo associação ao D3, sempre fazendo associação à calcitonina, sempre tentando alinhar, entender o organismo de uma maneira mais barata, porque é tudo privado, é tudo caro, e a gente tenta fazer o que o cliente pode. Podemos fazer isso aqui? É uma lixa. Ah, não, doutor, não peça muito não. Tudo uma situação difícil. Aí eu vou lá e tento ser o mais assertivo possível. Entendeu? E quando eu falei que eu estou avaliando muito lactato, e estou tendo muitos resultados, porque o que acontece? Quando eu comecei há um tempo a avaliar o lactato, que é um marcador inflamatório, quando eu comecei a avaliar, significa que, nesse caso, né, o lactato que eu avalio, porque existem várias... O lactato ele é um marcador que para várias coisas. O ácido lático, quando ele está circulante, sericamente, ele está em forma de lactato. Então, quando ele está ali circulante, eu não estou avaliando... Antigamente eu avaliava só em pacientes críticos
né? Tipo, antigamente era só venoso, era só arterial, quando ele estava crítico. Hoje a gente avalia no consultório o lactato. E quando eu peço o lactato e vejo que o tutor é o médico, ele fala, pô, mas o paciente está andando, está fazendo tudo, está de boa, está se alimentando. A gente tem essa confusão. E aí, quando eu mostro para ele, olha o seguinte, o lactato do seu cão era para estar abaixo de 7, 0,7. E olha, tá aqui, tá com 4. Nossa. 4. Então era para estar abaixo de 0,7. 0,5, 0,7, 0,6. Até 1 ali a gente considera um pouco já assim, legal, mas já começando a subir. Então, quando está com 4 de lactato, a gente começa a entender que existe uma acidose metabólica. Sim. Entendeu? Em curso. Uma acidose metabólica. Então, hoje é uma preocupação enorme. Hoje, grande parte dos cães que eu atendo, que chegam numa situação pedindo ajuda, com problema de pele, com problema articular, problemas entéricos, você vê que esses pacientes estão em acidose. Processo inflamatório crônico, né? Isso, subclínico. Então, esse é o maior problema que eu estou enfrentando hoje. Então, é tentar mostrar à população que a acidose é um dos maiores problemas, é o pulo do gato para você estar no limbo entre saúde e doença. Se você tem acidose metabólica e você tenta seguir, continua seguindo na acidose, você está prestes a ter um câncer. Você está prestes a ter uma diabetes, a disparar genes. No animal você vê insulina, Tudo. Você vê... Cortisol. Não, digo, a resistência à insulina também. Resistência insulínica, a hemoglobina glicada, a gente consegue entender vários processos. Interessante. Então, assim, quando você vê, tipo, a insulina, aí o cão faz atividade física, a insulina aí tem que orientar a pessoa, porque a atividade física sobe insulina, né? Então, um cão só que, na verdade, é assim, quando a gente avalia de uma forma geral o paciente, eu avalio como foi esse exame de sangue. Você veio correndo com o cão, que às vezes veio dentro, antigamente os cães vinham dentro da mala, hoje não, era condicionado, aí já está mais tranquilo. Mas quando eu estudava em faculdade, os cães vinham na carroça, os cães vinham em cima, dentro de carro, na mala do carro, cão bravo, cão não sei o quê. Era um estresse para coletar sangue, é uma confusão, e aí isso tem que ser levado em consideração. Hoje tem coleta domiciliar, né? Hoje tem domiciliar. Então, esse processo tem que ser mais... O dia da coleta tem que ser o dia da coleta. Tem que ser o tranquilo. Tá? Não estressou, não. Manda para casa. Manda para casa, depois vem outro dia. Tem que ter esse entendimento, né? Entendi. Ou vai em casa, tal. E você tem que avaliar o paciente como um todo, né? Sempre. Quando eu avalio, peraí, esse cão come o quê? Qual é o percentual de gordura dele? Como é o hábito? É castrado ou não? Há quanto tempo ele está com problema articular? Há quanto tempo? Então, quando você avalia um todo, nossa, esse lactato é da acidose. O momento tutor é exatamente para isso. É um tema que a gente escolhe, né? Que tem relação com, né? Total, né? Você viu que é relação total, né? Humano com o pet, né? Então, e o legal é que aquele tutor que chega e vê o resultado, muitos deles estão buscando a medicina do anti-envelhecimento humano. Então, eu quero essa medicina para mim. Então, tem vários pacientes que estão, tutores de animais que estão ali, falam, essa medicina que eu quero, olha só, sem remédio, você resolveu a parada do meu cão. Toda hora com remédio, e aí eu quero essa medicina para mim. E aí vem vários pacientes que a Maria Emília atende hoje lá. E vamos fazer as considerações finais, a gente podia ter mais 1 hora conversando aqui. Doutora Maria Emília, o que é que você tem a fazer de considerações finais? Só tenho a agradecer, né, sempre a oportunidade de encontrá-lo, de conversar com vocês, de entender muito agora, né, aliás, um pouco ainda, das similaridades, né? E, assim, eu já fico surpresa com a capacidade de você entender alguém que não verbaliza. Né? E ainda mais tantas espécies diferentes, né? É um universo completamente diverso. E onde é que a senhora atende, doutora Emília? Eu tenho um consultório privado, eu atendo aqui em Natal, faço atendimento online também. Tem um Instagram onde eu faço algumas publicações, mostro um pouco do meu trabalho. Se alguém puder acompanhar, vai ser sempre muito bem-vindo. E você, doutor Tarcísio? Então, agradeço também a oportunidade de mais uma vez estar aqui no programa. Falando de um tema realmente que me encanta, me fez total sentido na minha carreira, na minha profissão, na minha pessoal. E aqui atendo aqui no Instituto Tarcísio Barreto, né? Tem o Instagram também, DR Tarcísio Barreto, né? E quem puder entender um pouquinho sobre como é que se comporta esse tipo de trabalho, pode acompanhar lá as minhas loucuras. Vamos seguir esses 2 profissionais maravilhosos, agradecer a todo mundo que esteve presente. Não percam o próximo podcast, né? A gente está começando agora, é um quadro novo no Momento PetZoo, né? Que está repercutindo muito. E mande sugestões de tema, né? Até daqui a 15 dias, se Deus quiser.